Boa noite a todas e todos que vão nos acompanhar aqui nessa conversa. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, Laerte, enquanto o pessoal vai entrando aí, eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, né? Que você, além de psicanalista, é escritor, enquanto as pessoas vão entrando aí, antes da gente entrar realmente no nosso tema. Pode ser? Pode, claro. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, te agradeço muito, Patrícia, por esse convite. Já há alguns anos, né, que a gente tem trocas aí interessantes na intersecção aí, né, entre psicanálise e literatura. E, em particular, esse tema da escrita é um dos temas que vem me causando muito nos últimos anos. Tenho tentado pensar algo a partir da psicanálise, mas acho que o livro é uma experiência aí de deixar um pouco de lado, enfim, essa investigação mais teórica e ter um outro tipo de relação aí com o gesto de escrita, né? Mas, vamos dizer, no próprio corpo. E, embora eu tenha experiência com a escrita já de muito tempo, acho que a experiência do livro, para mim, teve algo de inédito, né? Foi uma primeira publicação, vamos dizer, sobre a forma de um livro. E ela se deu para mim, primeiro, num momento pessoal muito particular, né? De muitas transformações, muitas mudanças e, enfim, para quem lê o livro pode ter um pouco mais de notícias aí, né? De por onde que esse livro foi causado. Mas, antes de mais nada, acho que a experiência de viver o desejo de escrita, que acho que é um pouco do que a gente vai falar hoje, Sim. Surgiu de uma forma bastante surpreendente e diria até que é passiva, assim, que é de as frases, de repente, se construíam, assim, numa espécie de devaneio, no meio da rua, no meio das minhas caminhadas, né? E não é que eu sentei para escrever um livro, as frases pareciam ali, me soavam bem, insistiam, e eu comecei a escrever tomando notas enquanto caminhava, o que não deixa de ser assim, né, uma surpresa, de fato, porque não é que eu tenha um método próprio de escrita, muito pelo contrário, assim, acho que eu experimento muito eu sei que outros autores trabalham diferente, mas uma certa ausência de método, assim, é de uma forma um pouco me sinto quase um estrangeiro, assim, não é que eu domine a escrita e tenha muito traquejo com ela, mas eventualmente é algo que me chama e aí comecei a experimentar transcrever essas frases, né, anotadas ao longo de algumas primeiras semanas, meses, num certo documento e aí, enfim, aí passa a ser um trabalho tem um contágio que acho que a escrita me produziu, que é de pedir mais, né? Assim como eventualmente a gente pode viver isso na vida, numa relação amorosa, numa análise, a palavra foi puxando outras palavras e acho que eu entrei, enfim, numa certa paixão ali por esse objeto que é a busca de um livro, vamos dizer, né? O livro é um pouco a descrição de tentar, né, escrever um objeto. Perfeito. Bom, vamos lá então, mais uma vez, boa noite a todas e todos. Bom, nosso tema de hoje é ressonâncias da escrita no sujeito da psicanálise. Eu converso com Laerte de Paula, que é psicanalista, escritor, mestre em psicologia clínica pela PUC, integrante do corpo docente do curso de formação do Centro de Estudos Psicanalíticos CEP, onde atua na coordenação clínica e coordena o setor de triagens da rede de atendimento na mesma instituição. Autor do livro O Vento, a Chama, publicado pela editora 106. Bom, eu vou te pedir licença para fazer uma abertura hoje com aquelas pontuações que você colocou aí ao longo da semana, que eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa e vão ser aí disparadores, né? Vamos. Bom, Georges Bataille uma vez escreveu: a literatura é o impossível. Roland Barthes afirmou: o texto é o insustentável. Maurice Blanchot publicou: escrever é o interminável. Marguerite Duras, pouco depois, declarou: a escrita é o desconhecido. Pascal Quignard, mais recentemente, ingressou nessa conversa.
A literatura está vinculada ao irreconhecimento. Parafraseando Freud, a escrita como uma análise é magia lenta. Bom, a nossa ideia aqui hoje é fazer um encontro da psicanálise com a arte, da escrita e da escritura, dos efeitos da escrita para o autor, do processo, de como lidar com o vazio, as pausas, as fissuras, as ressonâncias, os ditos e o dizer, da relação entre escrita e análise. Bom, para a psicanálise, o sujeito é desejante, é o inconsciente que permite situar o desejo. Partindo dessa premissa, podemos dizer que o sujeito da psicanálise é o mesmo sujeito da literatura? Já começando aí com você. Bom, já me abre um impasse aí, porque não sei se consigo responder, ou se sei responder, mas o que acho que dá para encaminhar. Né? E digo isso porque assim, já recolhi de alguns autores que marcam diferenças, ou tentam marcar diferenças, né? Acho que a Luciana Salum é alguém que fez, né, uma tese de doutorado e publicou um livro sobre o que se escreve de uma psicanálise, né? Embarcou nesse trabalho. E outros autores, o Sérgio André é outro que tenta pensar essas diferenças. Eventualmente, e até acho que para pegar um pouquinho, né, Patrícia, essa questão entre escrita e escritura, que acho que tanto você quanto eu incluímos ali, existe muito esse esforço, né, na literatura de tentar marcar, diferenciar tipos de escrita, tipos de texto, né, ou um tipo de, eu diria aí pela psicanálise, um tipo de posição na linguagem, e que a literatura, eventualmente, é testemunha disso, né? De pensar se uma análise pode mudar a relação de alguém com a palavra, né? E, eventualmente, com a escrita. A escrita como um destino possível, mas, né, não exclusivo. Não é isso que uma análise se propõe a princípio. Mas, eventualmente, como um veículo, um modo de tratamento, né, de uma relação com a palavra que está marcada, e acho que todos esses autores que a gente, né, que eu citei e você marcou aí, estão falando um pouco disso, desse desafio intrínseco ao processo de escrita, que é de tentar, pela palavra, atingir aquilo que estaria para além da palavra, ou que estaria fora da linguagem. E que está sempre marcado como algo impossível, vamos dizer, mas que, ao mesmo tempo, é disso que se alimenta, né, é disso que se serve o escritor. Pelo menos nesse registro da escrita. Eu acho que uma análise, vamos dizer, o sujeito da análise e o sujeito da literatura, eventualmente podem convergir aí nesse ponto, de ter uma certa relação até de acolhimento e, eventualmente, de satisfação, vamos dizer, com essa experiência do limite da linguagem. Essa não é uma experiência para todo mundo, né? E, eventualmente, uma análise marca esse ponto, que a gente pode marcar um ponto de impasse, de angústia, de onde o sentido falha. Então, existe um modo de escrita que é uma escrita que tenta recuperar o sentido, restituir um sentido, um referente, né, organizador da fala, esclarecer, comunicar, é uma chave, né, da troca no discurso. Mas tanto a experiência de análise quanto a experiência da literatura podem também se servir para ir muito além, né, não ficar restrita só ao que seria uma comunicação, a uma transmissão integral de algo, né, de um conteúdo. Eventualmente, o que eu escrevo pode produzir ressonâncias ao outro que fogem a qualquer tentativa de sentido que eu tento dar, por exemplo. Não sei se encontrei aí, por enquanto, um ponto de diferença, mas espero que a gente possa descobrir ele na conversa. Estou pensando em Clarice Lispector, pensando em Joyce. E aí, pensando no sujeito da psicanálise, eu falei, será que a gente poderia fazer uma homologia aí? Pensando esses escritores, por exemplo. Tem muitas aproximações. O que eu estava lendo, e vou pegar como ponto de partida, não sei exatamente se eu concordo com ele, mas esse autor, o Sérgio André, que é um psicanalista que publicou um livro, se experimentou na literatura, e disse algo que bom, uma parte da escrita, da experiência da escrita, eu só pude acessar fora da análise. Não teria como eu ter tido acesso, contato com esse material, vamos chamar assim, produções psíquicas, inconscientes, num divã, por exemplo.
Então, tem algo que só se dá para além da análise, para fora do espaço analítico, né? É uma experiência solitária, de todo modo. Enfim, algo disso, a gente sempre experimenta alguma coisa que nos surpreende em análise, que a gente quer até registrar, guardar. Tem gente que escreve. E acho um ótimo exercício, inclusive, né? Tentar nomear, enquadrar um pouquinho aquilo que a gente vai esculpindo, às vezes, ao longo de uma análise. Um saber. Mas essa marca que o autor coloca é de, bom, o sujeito da literatura precisaria se desfazer, vamos dizer, do saber enquanto escreve. Então, escrever a partir de um estado de não saber, né? Um certo tatear, assim, às cegas. Eu não acho que isso seja muito diferente do que uma análise convida, né, ao sujeito. Então, aí acho que nesse sentido se aproxima. Agora, como que cada um, que função que a escrita cumpre para cada um, que já é uma questão, né? Pode cumprir funções diferentes. E que satisfação que cada um pode extrair desse processo, vamos dizer, a escrita como uma experiência de divisão, uma experiência de desconhecimento, de fratura de sentido, por exemplo, de perda de comunicação com o outro, eventualmente pode ser, né, uma experiência agonizante, violenta, né? Então, como que cada um vai jogar com isso? Eu acho que fica muito em aberto aí, né? Bom, Freud apostou na linguagem como diferencial na escuta analítica. Lacan priorizou a inserção da linguagem como marca da constituição do sujeito. Como a linguagem e a literatura podem promover o discurso do inconsciente? E como o texto literário, a narrativa, se faz presente no discurso analítico? Vamos dividir a pergunta, então. Como que um texto literário se faz presente no Como a linguagem e a literatura podem promover o discurso do inconsciente? A pergunta é ótima, né? Como a linguagem e a literatura... Acho que é um desafio, né? E mesmo para os analistas, enfim, nós que acompanhamos aí muitas das discussões no fórum e em outros debates, fica a questão de como transmitir, né? Para além de informar aos interessados um enquadramento de recomendações ou regras, como é que a gente transmite, né? Vamos dizer, aquilo que a gente chamaria do discurso analítico, né? Eventualmente abrindo no outro, ou produzindo no outro algum tipo de deslocamento de posição, né? Que o convide a se interessar por isso, por essa brecha, por essa fratura na linguagem, por exemplo. Acho que é algo muito artesanal, né? E tem uma certa coisa que eu acho muito bonito e quando encontro, né, nos escritores, e, por exemplo, acho que há alguns meses, né, tivemos uma live sobre a Marguerite Duras. Então a Duras é alguém que faz isso muito bem. A Clarice Lispector, acho que também tem uma certa mestria aí, né, muito potente para isso, que é de uma certa recusa, né, tem uma certa recusa do escritor em, primeiramente, ficar só nesse registro da clareza ou de uma transmissão que só visasse a comunicação, né? Tem algo que é de expressar uma... É isso, assim, tem a expressão de uma recusa, né, ou de alguma coisa que não se acomoda, ou se apazigua, de que não é unívoca, né, de que é algo de inapreensível pela palavra. Me ocorre, por exemplo, o texto Água Viva, né, da Clarice, onde ela fica a todo momento, parece que ela está descrevendo, embora tenha sido um livro muito trabalhado, ela trabalhou nele por alguns anos, eu estudei um pouco da feitura desse livro, mas é isso, né, na escrita tem parece que o que ela preserva mais ali, salva mais, esse tentar descrever esse processo no próprio ato da escrita, né, de tentar aprender algo que vai escapando e vai derivando e derivando, que de uma certa forma a gente pode pensar, né, é um pouco que também o discurso analítico se proporia, né, que é de libertar um pouco a palavra, vamos dizer, dos pesos, às vezes, muito angustiantes do sentido. Libertar a palavra do excesso de sentido que ela tem, né, ou do excesso de um único sentido, para se abrir novamente, né, a polissemia da linguagem. Seria uma coisa assim, da ordem de um esvaziamento da palavra? Seria mais ou menos isso? É de um esvaziamento, mas
tem uma certa astúcia, né, e algo que acho que até hoje os estudiosos, né, estão às voltas com isso, que é de tentar descrever ou formalizar um pouco por que alguns produzem um certo efeito, alguns escritos ou alguns autores, e outros nem tanto, alguns têm um apelo muito mais popular, outros têm um apelo muito mais restrito, né, mas que é do tipo, e eu descobri essa palavra recentemente para pensar isso, né, mais do que o que as palavras dizem, caberia pensar junto que desenho que elas fazem, né? E por desenho quero dizer, o desenho também inclui o que não está sendo dito, ou que caminho que é feito para lidar com a promessa que a palavra carrega. Diria por essa via. Então, por exemplo, acho que o Derrida tem um livro muito bacana, chama O Monolinguismo do Outro, e que ele está falando isso, assim, de como, ainda que a gente queira ou não queira, a palavra veicula, né? Ela pede, ela promete. Sem que a gente queira, ela promete. Então, promete que ela vai levar a algum lugar, que ela vai encontrar, vamos dizer, né, o complemento final dela. Então, como é que a gente vai percorrer esse caminho que é abrir uma promessa pela escrita, pela palavra, e ao mesmo tempo inclui aí o fracasso disso, né? Eventualmente isso pode se dar, enfim, de uma forma mais minimalista, de uma forma mais prolixa. Cada autor vai ter o seu truque, vamos dizer. Agora, também não acho que o autor saiba exatamente qual é o truque. É que é um modo específico de se descobrir respondendo a isso, né? Então, por exemplo, dou exemplo, você me perguntou do livro e depois que eu vou associando eu reencontro, né, algumas pistas. O livro, acho que para mim produziu um pouco desse efeito, né? Quando escrevi, que era... Inicialmente eu me propus a falar de um objeto, né, um objeto amoroso, uma mulher, no caso, e ao longo da escrita e buscando, né, dando vazão às associações que surgiam, né, a partir de um estado de querer testemunhar algo, de querer narrar o que aconteceu. Essa foi minha primeira intenção. Eu quero narrar o que aconteceu. Foi contar uma história, inicialmente. Assim, vou contar uma história que aconteceu no passado e agora eu vou tentar nomeá-la no presente, por exemplo. Transmitir, oferecer a alguém. E já de início, assim, a coisa se dava de uma forma muito... essa intenção ia se evaporando, se dispersando, e eu acolhi isso, assim. Eu poderia ter interrompido o livro ali e dizer, bom, não vou dar conta de narrar. E quando eu pensei, não vou dar conta de narrar, o livro quase que ganhou mais força, assim, bom, então eu vou narrar esse não dar conta. E ele foi, de uma certa forma, deslizando para outros objetos, até que isso foi no meio do livro, eu já estava relendo um pouco o livro, e eu pensei assim, né, em vez de eu dizer daquilo que aconteceu, eu estou agora... Algo novo está acontecendo, que é a própria pesquisa da literatura, né? Então, tinha uma pesquisa por trás de você se descobrir, sei lá, apaixonado, interessado por outros autores, lendo livros enquanto escrevia, e o objeto deslocou, né? Então, eu escrevi com uma motivação, achando que estava falando de um objeto encarnado numa figura, e de repente o objeto desliza, se desloca, e eu desloco junto. Então tem aí essa surpresa de... eu não sabia direito o que estava fazendo. Então, essa produção, assim, acho que isso seria, vamos dizer, um efeito análogo ao de uma análise, mas ele se deu acidentalmente, assim, eu descobri depois, né? Bom, a segunda parte é como texto literário, a narrativa se faz presente no discurso analítico. Agora fazendo uma homologia aí com o setting analítico. Bom, uma parte, estou pensando aí tanto na minha experiência de análise quanto nas análises que acompanho, né? Eventualmente, né, como pistas ou às vezes como companheiros, né, quase que numa certa solidariedade invisível, assim, de alguém estar falando, né, de algo que também diz de mim, né? Eu me sinto reconhecido aí. Então, muitas vezes... É curioso, porque existem pacientes que pedem, inclusive, indicações de livros, não só de psicanálise, mas de literatura, pessoas que estão passando
geralmente por percalços da vida amorosa, que acho que é onde uma boa parte dessa questão se apresenta, e a literatura como uma tentativa de apoio, de companhia, enfim, ou eventualmente até de provocação mesmo, né? De tentar produzir, escrever, né, algum tipo de saída para impasses da neurose, enfim. Bom, será que podemos tomar um texto como sintoma? Acho que sim, e pensando até, continuando um pouco da questão anterior, eventualmente a análise abre, e às vezes eu trabalho com essa possibilidade, né? Acho algo, acolhi, assim, descobri, ela foi surgindo e para alguns pacientes o espaço da escrita tem lugar na análise, né? De fato, o espaço de escrever fora das sessões, seja às vezes quando tentam formalizar algo no momento que aquilo está acontecendo, né? Então, de repente acontece de madrugada, ou, sei lá, fora da sessão, ou quando é um esforço e que acho que também isso diz de um momento da análise, né, Patrícia? E, enfim, talvez essa pergunta surja aí mais adiante, que é um momento onde a gente quer escrever no sentido de ter para ler, né? A gente escreve algo para se ler, para falar para pensar o próprio processo, para produzir algum tipo de descolamento da experiência, né? E algum tipo de experiência de reposicionamento, por exemplo. Bom, você falou há pouco que você escrevia caminhando, né? Então tinha uma questão aí, além do movimento, do deslocamento, tinha uma questão com o corpo, né? E quais os efeitos da escrita no corpo, né? Porque não é uma coisa meramente, né? Vou sentar para escrever, não diz sobre o intelecto, né? Tem efeitos potentes sobre o corpo, né? Sim. Bom, o vento à chama não foi na toa, assim, o primeiro efeito era um efeito eu diria de ardeira, assim, né? O escrever para mim era, eu estava tão à flor da pele, mas não é que somente que eu estava à flor da pele antes de escrever, e eu precisava simplesmente, né? Eu estava sensível e a escrita só representava isso. Eventualmente, eu começava a escrever, e dentro desse processo, isso ia produzindo uma excitação, alguma reação tal. Eu estou chamando de excitação aqui, sei lá, é um nome possível, mas que era algo que ficava beirando um transbordamento, né? Alguma coisa que era quase desconfortável mesmo, né? De você querer se livrar de algo, de você a palavra a escrita não acompanha o burburinho, né, do que está se passando. Então a gente tenta escrever algumas coisas, mas o pensamento ele está indo, né, está num turbilhão de ideias. Então para mim teve esse efeito de uma certa, ficava inflamado assim para escrever. Esse é um dos momentos, e eu diria que é o momento, para mim, mais especial. Eu pensei nesse momento com mais carinho, que é às vezes tento repetir esse momento, né, em novas escritas, de ter essa sensação de uma agitação, de um desconhecimento, inclusive, de uma adrenalina. Mas em algumas outras vezes, né, a gente pode ter esse efeito de, como muitos experimentam, de repulsa, né, de estranhamento em ver o próprio texto, e às vezes até para produzir esse efeito, né, de alguém que quer virar o rosto do próprio texto. Isso também acontece, né? Eu diria que é um efeito no corpo, né, de uma coisa insuportável de se ver, né? Alguma coisa que fica ali, uma certa relação de horror com a própria produção. Né? Então, acho que essa é uma outra faceta que a gente pode pensar. E daí não é tanto uma experiência que tem ocorrido comigo, mas leio a respeito, já escutei isso de algumas pessoas, de um processo de melancolização, né? de uma escrita que vai produzindo, abrindo um vazio, que vai uma certa hemorragia, vamos dizer, né? Tô pensando agora, em que a pessoa vai se sentindo, vai sustentando uma relação tal com... Porque é isso, a escrita produz muito estranhamento. E como é que cada um se relaciona com isso, né?
eventualmente vai fazer eco no corpo, né? De um certo... sim. É isso, um horror, um Unheimlich, né? A gente poderia pensar algum tipo de querer recusar aquela estranheza que às vezes o texto torna presente. Então, enfim, tenho amigos que depois de publicar ou de escrever um livro, vivem esse... mesmo pessoas que defendem tese, né, que passam muito tempo escrevendo também, ainda que seja uma escrita acadêmica, mas tem também essa coisa de algo de seu vai lá, passa na escrita, e você cede esse objeto, né, você perde esse objeto, você compartilha ele com o mundo, por exemplo, e vivem uma relação né, uma espécie de luto, um pedaço perdido, né? Acho que é algo também que está muito presente, um certo luto que muitos escritores vão curar isso, enfim, com um novo escrito, né? E essa relação entre o público e o privado, né? De tornar público algo que é muito íntimo. Pois é. Me perguntaram isso, né, com relação ao livro, e aquilo que me causaria o pudor, enfim, vontade de preservar, acho que depende também muito da relação que a gente sustenta com a linguagem, quer dizer, o quanto a gente dá consistência ou valor de uma verdade factual ao que está escrito, porque eventualmente é muito possível que a gente possa sustentar com o escrito um lugar de... Por exemplo, como eu narrei, né, na experiência inicial dessa escrita, bom, ainda que eu tente o meu melhor para escrever ou transmitir algo de uma experiência, eu vivi aquilo como, de alguma forma, um processo inicialmente fracassado. Quer dizer, eu pensava assim, bom, a minha intimidade não está passando. O que está passando é outra coisa, e tudo bem, ok que passe. Eu estou feliz com isso, assim, que o que quer que o outro vá ler disso, possa ler disso, já não diz mais especificamente de mim, né? Cada um vai ler, vai escrever, né, o livro que puder ali com o meu livro. Então também é bonito jogar com isso, né? O Pontalis, que é um autor, foi um psicanalista francês, autor também, falava muito disso, né? Não só com essa ideia do Freud de que a escrita é uma magia lenta, quer dizer, ela lentamente vai produzir efeitos mágicos, né, de transformação. Mas também tem o que eu estou chamando de magia, também é isso, de a minha escrita, que uso um leitor possa fazer da minha escrita, me escapa, né, imensamente, por completo. Na maioria das vezes eu não vou ter nem notícias disso. Então tem um certo consentimento aí com isso, de bom, eu estou mexendo com um objeto do qual eu não vou ver os efeitos disso, eventualmente algo pode voltar para mim, né? Mas não é algo da ordem da comunicação, né, Patrícia? Eu penso muito por aí, pelo menos nesse exercício de escrita literária. Você perguntou com relação à escrita como sintoma, né? Sim, eu estou concluindo um produto de cartel que foi dedicado ao tema da escrita no Lacan, e eu cheguei para estudar isso, né, um pouco na produção dele, e achando que eu fosse chegar, pelo menos era a pergunta inicial, será que o Lacan tem um tratamento específico, ou final, ou definitivo, que ele dá ao termo da escrita? A escrita é um conceito para o Lacan? Perguntas de abertura de um cartel. E logo cedo vi que não, que cada hora a escrita tinha para ele uma acepção, um contexto. E para marcar que, basicamente, né, a escrita para o Lacan recebeu 4 tratamentos. Ou, enfim, alguns autores leitores propõem discriminar pelo menos 4 formas diferentes do uso da escrita. Quando ele pensa a escrita interessado, né, principalmente no seminário da identificação, mas acho que no 18, a escrita como um artefato, né, surgido aí na origem das civilizações humanas. Então a escrita cuneiforme, a escrita pictórica, a escrita nas cavernas, uma modalidade. A segunda, a escrita como a escrita relacionada com o conceito da letra, com a escrita da fantasia, né? A fantasia sendo uma forma de escrita, a fantasia inconsciente, como uma forma de produção de um registro articulado, que a gente poderia
ou tentaria ler numa análise. Análise como tentando ler o que se escreveu no sujeito, né, dos encontros de que ele participou, ali se escreveu a sua revelia e que eventualmente comanda, né, a vida dele. Uma terceira modalidade seria a escrita lógica da transmissão psicanalítica. Então, Lacan com os matemas, né, com a teoria dos discursos ou com a teoria dos nós, uma modalidade de escrita que se proporia a esvaziar o que haveria de imaginário, né? Por isso que ele reduz a escrita às letras, às fórmulas. E a escrita como sintoma, né, que ele usa no Seminário 23, principalmente, para falar como esse modo de tratamento, uma amarração possível, né, e um encaminhamento possível, né, de uma dinâmica psíquica, enfim. Então, acho que aí, nesse sentido, é muito possível que a escrita tenha essa função, como entendo que tenha para muitos escritores, e eventualmente a gente escuta isso, acompanha isso na clínica, como a escrita tendo esse efeito, vamos dizer, de sublimação, como é uma possibilidade que se diz por aí, ou como um efeito organizador, ou às vezes como esse efeito, inclusive, a Marguerite Duras fala isso, e eu acho interessante, né? Um efeito de destruição. A escrita como destruição, como mortificação, por exemplo, sem vilanizar, ou enfim, nada de heróico aí, mas é a forma do sujeito realizar alguma coisa, né? Nem que seja realizar por essa via, é isso, né, vamos dizer assim, se aproximar do desaparecimento, se aproximar da morte, enfim, é uma relação que a gente às vezes observa, né, de alguns escritores, por exemplo, com a ideia do suicídio. Então, aí teria algo eventualmente para se pensar, né? Perfeito. Bom, articulando a escrita com o processo analítico, temos um relato que não é cronológico, né, e que se baseia na lógica do inconsciente. Uma narrativa que tem suas pausas, furos, fissuras, atos falhos e que diz da singularidade do sujeito. Podemos pensar que toda escrita é dirigida a um outro? Pois é, uma ótima pergunta. Eu diria que sim, a questão agora é saber de que outro estamos falando. Porque, eventualmente, a gente pode pretender, né, esse outro pode estar mais encarnado em alguém, né, vamos dizer, mas esse outro estou pensando principalmente como uma referência, uma instância, né, interna, inconsciente, de aquilo que causa, né, a minha escrita, ou que eventualmente eu preciso fabricar para poder escrever, né. Então, acho que também seria cabível a gente pensar até onde a gente precisa fabricar um outro para poder escrever, um interlocutor, um destinatário, e que não precisa ser exatamente eu vou escrever para o fulano ou para o ciclano. É para ele que eu estou escrevendo. Eventualmente a gente não sabe. Né? Pode ser um amalgamado, pode ser, enfim, uma referência. Eu brinquei nesse texto do Facebook de como se cada autor tivesse continuando a conversa de um outro autor que está falando, né, até remetendo aos seus antepassados, né, aqueles que vieram antes. Como entrando numa conversa que está acontecendo infinitamente, por exemplo. É uma astúcia possível, né, Patrícia? Eu acho que é um modo possível da gente habitar a língua, né? Tem um código ali que a gente surge, né, o sujeito surge no campo do outro. O código já veio, então já nos veio de fora, vamos dizer, a gente entrou num código que a gente escolheu exatamente, e de dentro dele, a forma como a gente se apropria disso já diz também de uma relação com o outro, né? O outro não tem como se excluir ele, né, da nossa relação com a linguagem. Agora, que tipo de... Você aposta que há sempre um endereçamento? Que a gente ouve aí no coloquial, né? Eu escrevo só para mim. Eu acho que, assim, no melhor dos casos, ou em alguns casos, óbvio que é possível a gente brincar. Enfim, acho que falar da minha experiência é muito pobre, muito insuficiente para pensar na potência da literatura, mas experimentar a brincadeira, isso sim, né, de
de ser um outro para si. Né? Ou seja, de tanto de escrever quanto de ler e pensar assim, bom, mas quem é esse sujeito que escreveu isso? Que a gente eventualmente não se reconhece no que diz, né? Ou no que escreve. E apesar disso, porque uma das reações possíveis a isso é a gente rechaçar, né? Eu não me reconheço, apago esse texto e faço outro. Vou fazer um outro no qual eu me reconheça. Mas tem um grande barato aí da relação que é justamente se avizinhar dessa estranheza, desse outro que eventualmente pode escrever na gente, né? Então, nesse sentido, né, vamos dizer, já que a linguagem vem, né, eu penso assim, pelo menos, a linguagem vem do outro, então tatear na linguagem já é sustentar alguma relação com o outro. Agora, até onde a gente está ciente, advertido de que outro é esse, e o que a gente está pretendendo, que função que a escrita, que a gente pode pensar a escrita como objeto, mas a escrita como função, né? Que função ela sustenta numa fantasia, né? E aí acho que daria para colocar N encaminhamentos, né? De produzir algum tipo de resposta no outro, causar, por exemplo, né? Algum tipo de capturar o desejo do outro, violentar o outro, e eventualmente negar, né? Vou escrever para negar que eu estou submetido ao outro, por exemplo. N truques que a gente pode brincar aí para lidar com isso. Agora, de outro modo, talvez, será que é possível uma escrita, como se pensa, né, eventualmente, como a escrita do Joyce, uma escrita, entre aspas, louca, assim, né, que estaria só voltada para si própria, sem nenhuma outra finalidade, nenhum outro endereçamento ao outro? Eu deixo isso como enigma, assim, porque me parece... Caberia ler caso a caso, né? De que a gente estaria falando aí. Bom, será que podemos pensar no autor como aquele que está entre o acaso e a necessidade? Fala um pouquinho mais dessa pergunta, o que te ocorreu? O acaso de você, por exemplo, algo te leva a um escrito, seja para transmissão de algo, seja para elaborar um luto, ou seja porque uma cena te marca, por exemplo, um acaso, uma contingência. E o outro, por exemplo, se a gente pensar numa escrita acadêmica, que é uma necessidade, né? Por exemplo, se a pessoa está fazendo um mestrado, um doutorado, quer dizer, será que o autor, então, ele está entre o acaso e a necessidade? Eu acho que todos nós já nos havemos com essas situações, né? Seja na academia, seja numa instituição, ou na tentativa mesmo de elaborar algo ou transmitir algo pela escrita. Eu diria que o autor já é uma questão, né? O que é o autor? Questão do Foucault, questão do Barthes, do Quignard. Mas eu não acho que seja algo que passaria por essa necessidade. Também, talvez a gente pudesse perguntar de que necessidade se trata, né? Quer dizer, se é uma necessidade, vamos dizer, entre aspas, para o outro, submetido, né, a uma injunção exterior, ou se eventualmente é uma necessidade de repetição, né, uma necessidade interior, uma compulsão, eventualmente. Mas acho que o autor ele está nesse gesto... O Agamben também fala, me ocorreu agora, né? Ele está nesse gesto mais fino de uma relação com o acidente, ou com o acaso, com a contingência que você trouxe, que é de alguma coisa que está para além da intencionalidade. Né? Tá para além de uma autonomia de se saber do que vai falar e, eventualmente, algo exterior a isso, algo fora de si pode aparecer. Né? Então, acho que o autor sustentaria uma relação com isso uma relação com o fora de si, né? Sair de si. Né? Não vai escrever exatamente sobre o conhecido. É preciso que alguma coisa aí, de um acidente, de um equívoco, possa aparecer. Né? E como é que, eventualmente, o autor se relaciona com isso que aparece. Porque, eventualmente, o trabalho de muitos escritores... É que hoje em dia, né, e essa é uma tendência
cultural, histórica, enfim. Essa relação com a escrita que desconstrói os sentidos, um hibridismo de gêneros, né, que é alguma coisa que é muito discutido hoje em dia, ou com como é que é o nome daquele livro do Leonardo Villaforte, da apropriação, né, de você escrever a partir de colagens de textos de outros. Né? Também é uma intertextualidade que é de que a linearidade de uma história era uma tendência, né, do século XIX, do começo do século XX, de você contar um romance com começo, meio e fim. Isso caiu entrou num certo declínio. Então, esse tipo de controle não é mais tanto o que conduz, né, o desejo de escrita. Eventualmente tem uma outra coisa aí circulando, que eu acho que é isso. É uma questão cultural agora, né? Acho que muitas pessoas conseguem transitar, inventar soluções com a fratura do sentido. Acho que é uma coisa muito contemporânea, né? Vamos dizer. Bom, a escrita fragmentária, por exemplo. Nós podemos pensar na escrita como possibilidade de inscrição significante, como uma forma de lidar com o desamparo, por exemplo. O que decanta de um texto? Uma forma de lidar com o desamparo. Acho que sim, é uma forma de lidar com o desamparo. Restaria saber qual é o saldo dessa forma, né? Quer dizer, se é uma escrita, porque eventualmente a escrita produz desamparo, né? É isso. E tudo bem, não quer dizer que a escrita é menor ou de que não está funcionando. Mas caberia mais uma vez se perguntar isso, né? Eventualmente a escrita pode abrir o sujeito ao desamparo, como uma análise pode abrir o sujeito ao desamparo, né? E, enfim, pode dizer de um tempo também, né? Um momento específico. Mas acho que sim, acho que em alguns momentos a escrita pode ser como uma companhia possível, né? Nesse sentido, inclusive, de fabricar um interlocutor. Pode ser uma tentativa, eu leio isso de alguns autores e acho bacana, a do Haas fala isso, por exemplo, né? De fazer silêncio, né? A escrita como um modo de fazer silêncio, de tentar sair, vamos dizer, do atropelamento que é a vida social, né? Os ruídos, os estímulos do mundo. Então, acho que aí nesse sentido a gente pode pensar, né? Uma forma de se retirar um pouco do mundo, ou de descansar um pouco desse diálogo infinito do mundo, né? Como uma resistência, então, nesse sentido, né? Uma forma de resistir a não ficar inteiramente na linguagem do outro e tentar, né? Acho que esse me interessa, assim, pela escrita, produzir algo novo, né? Você falou de um significante, acho que foi algo por aí, produzir uma marca nova na língua, né? Ou brincar com palavras novas. Acho que a escrita pode, aí nesse sentido, ser muito potente, embora a gente está falando aí de algo que é também imprevisível, né? É da contingência também. O quanto que a gente consegue, mas tem algo, eu encontrei até essa variação, né, no que o Barthes propõe sobre a escritura, que é diferenciar a escrita pelo valor do teor dela, né, do conteúdo dela, e pensar na escrita como gesto, independente do conteúdo dela. O gesto de escrever, independente do que se escreve, ele tem função. Ele coloca o sujeito numa certa posição, ou ele retira o sujeito de uma certa posição. Então é isso. A escrita é um espaço. É um lugar, né? Você entra num certo lugar, ocupa um certo lugar para escrever. Que eventualmente é isso. Para você ocupar esse lugar, você precisa sair, vamos dizer, dessa conversa tagarela do dia a dia, do mundo, com a família, com os amigos, e você entra num lugar com uma outra língua, né? Outras regras. Você trouxe o silêncio aí como se fosse algo do recolhimento, do retirar-se. Sim, mas também do silêncio que se aproxima, primeiro, da impossibilidade de dizer, de experimentar um pouco inclusive do efeito da solidão, da divisão que a escrita pode produzir, né?
de que não vem uma resposta, né? De que eventualmente não é uma conversa que você tem uma resposta. É um oferecer algo, arriscar algo, né? Registrar algo, mas aquilo fica ali em silêncio, vamos dizer, em suspenso. Eventualmente, essa acho que é algo que posso dizer da minha experiência, assim, né? Isso foi um giro que ocorreu, inclusive, através, né, junto com a análise, que é o escrever para esperar uma resposta, como eventualmente é a solicitação que a gente faz ao outro no mundo, né, de dizer algo, organizar algo e querer que o outro responda dizendo que entendeu, que concorda, que discorda, enfim. Mas que o outro responda nesse sentido de fazer consistir, né, uma relação. E eventualmente não vem resposta nenhuma. E aí como é que você se reposiciona? A escrita é um lugar, vamos dizer, para brincar com a não resposta. Você começa então você pode começar uma escrita buscando uma resposta, mas no meio do caminho, como por exemplo foi a experiência com o livro, prescindir dela, né? Começar a jogar com outras coisas para além da resposta que se promete, né? A escrita promete, por exemplo. Bom, qual a relação que a gente pode fazer entre obra, leitor e escritor? Levando em conta que o sujeito está em eterna confrontação com os limites da palavra. Como falar do indizível que nos habita? E agora eu vou habilitar os comentários aqui, caso alguém depois tenha alguma pergunta. Tá. Bom, eu depois de ter tentado, inclusive através do cartel, mas através do livro, esclarecer ou separar o que é leitura e o que é escrita, eu, por enquanto, estou dizendo isso de um momento muito particular, eu navego nesse terreno, nesse território para mim, eu não sei diferenciar. Então, leitura e escrita, para mim, não dá para discriminar, assim, é uma atividade que está colada na outra, não sei nem se há diferença, assim. Acho que a escrita pode ser talvez uma operação extra de tentar partilhar algo, né? Passar algo. Mas que quase que é um efeito de proximidade. Obra, enfim, acho que já li muitos autores que propõem pensar a ideia de obra como algo que não pertence ao escritor, por exemplo, né? Como uma produção de cada leitor, por exemplo, mas algo que é exterior, assim, não coincide com aquele que escreve, né? A obra e quem escreve. Então, haveria uma separação aí. Eu gosto de pensar nessa ideia, né? Porque é isso, assim, é um objeto curioso o livro, né? Que uso que é feito dele, né? Um uso absolutamente incalculado, diferente, distinto para cada um. E mais ainda, né, essa ideia de que um livro é escrito por aquele que o lê. Eu acho essa ideia muito instigante, né? Eventualmente, essa leitura é que vai determinar, né, que uso que é feito e o que vai chamar a atenção e o que cada um pode ler ou quer ler em dado momento, né? Me escuta aí, acho que pausou um pouco aqui. Não, eu estou te escutando bem. Ah, tá, ok. Você chegou a perguntar agora há pouco sobre o decantar também, né, Patrícia? Isso. O que se decanta de uma escrita, foi isso? E como falar do indizível que nos habita. Isso acontece muito em análise, né? Que de repente o analisante chega para você e diz, mas eu não consigo colocar o que eu sinto em palavras. Eu não sei falar sobre isso, né? Eu acho bonito isso porque... Conta, né? Muitas vezes, né? É curioso porque essa é uma frase de fato muito recorrente e acho que ela diz de um certo temor, um horror, que é também o horror da escrita, que é de... O que quer dizer tomar a palavra, né? Entrar na palavra, arriscar dizer, porque é disso que se trata, né? Tem muita gente que vai ocupar essa posição de eu não sei como dizer.
e a gente talvez esteja convidando, no lugar de analista, por exemplo, mas a que se inverta um pouco essa configuração de, bom, fale sem saber, né? Ou fale, né, nesse estranhamento de eventualmente não vai alcançar, mas o que é possível de inventar aí, porque tem um trabalho. Eu gosto dessa forma de pensar uma análise, né, que é que cada um possa, de que a analisante possa forjar para si a própria língua. E para fazer isso, vamos dizer, é preciso habitar, né, a língua do outro, imitar, vamos dizer, o discurso social, até conseguir, de dentro da linguagem, né, de dentro dessa língua comum, incluir nela alguma coisa de própria, né, alguma coisa de singular. Agora, isso não tem como fazer isso assim, bom, primeiro eu vou me discriminar e depois eu vou, então, dizer melhor o que eu tenho a dizer, né? Tem um processo que é de gastar, né? É preciso gastar a palavra, arriscar, eventualmente, eu vejo isso assim, é incrível como o avanço de alguns processos de análise, a gente vai escutando a forma, o quanto se transforma o discurso das pessoas, né? O discurso dos analisantes. Então, eventualmente, se abrem para uma outra forma de nomear, ou podem estranhar a própria palavra, ou podem ir se retificando aos poucos, experimentando um pouco esse prazer também que é brincar com as palavras e trocar umas palavras por outras. Acho que nesse sentido tem um certo enamoramento por essa faceta da linguagem, mas que requer um giro, né? Requer uma torção aí que é de abrir mão de fazer a palavra, de esperar que a palavra diga tudo, né? E de esperar que o outro compreenda e responda. É preciso se desfazer, se despir um pouco dessa pretensão para poder, enfim, poder forjar e inventar alguma coisa. É uma excelente pergunta. Porque aí você já não quer mais. Porque aí você já não quer mais. Porque aí você já não quer mais simplesmente que o outro te responda, mas eventualmente é possível. Tem um outro jogo que é possível brincar que é de surpresa mesmo, né? De uma brincadeira com uma resposta que não está dada de antemão. Né? Tem uma excelente pergunta aqui, a gente tem pouco mais de 5 minutos. Escrever Sim. É lidar com a castração? Pode ser, e pode ser o oposto. A gente gostaria ou proporia, né? Acho que tem uma grande potência que a gente talvez quem escreva ou o analista pode convidar, vamos dizer, que é de experimentar o efeito da castração e da divisão subjetiva também, que a gente pode pensar, bom, o que pode se ganhar com essa relação de extimidade, vamos dizer, né? Com a língua. Mas, por outro lado, a gente pode, às vezes, recorrer, como muitas vezes a gente vê, né? Para novamente achatar a linguagem e apagar dela toda a ambiguidade, né? Toda a polissemia. Eventualmente, essas discussões, tanto no campo político, quanto as discussões nessa esfera social de questões, né? Os pronomes de gênero, das teorias, né? Que estão propondo mudanças na língua, inclusive. Sim. Tem uma questão aí de ser, bom, vamos escolher uma linguagem, por um lado se diz uma linguagem inclusiva, mas para além de qual que é a linguagem adequada para nomear os sujeitos, o que eu acho interessantíssimo desse momento é reabrir o precedente de, bom, a língua é aberta à mudança, à reinvenção. Então, se isso é lidar com a castração ou não é, vai depender, a gente vai ver os efeitos de para onde vai isso, mas tem uma potência aí que é de se reabrir para o frescor da linguagem, vamos dizer. Bom, vou te fazer uma última pergunta aqui. Escrita é transmissão? Acho que aí toca na melhor parte dessa questão, que é, e talvez um dia haja um encontro que se possa fazer, né, que é de pensar no trabalho do leitor aí, porque é o leitor que faz
que faz uma parte desse trabalho, né? Vamos dizer, não depende somente de quem está oferecendo alguma coisa, ou se oferecendo aí, né, o próprio discurso, mas de como é que o outro pode também consentir, né, numa outra palavra, num outro discurso. É o que a gente gostaria, né, de, pela escrita ou por uma certa oferta, passar alguma coisa, né? E eu tenho pensado, Patrícia, muito isso sob o nome da sedução, né? Quer dizer, o quanto que a gente consente receber uma palavra estranha, uma palavra estrangeira, ser deslocado, desviado por uma outra palavra. Aí tem uma transmissão, né? Vamos dizer, a transmissão desse deslocamento. Mais do que a palavra, mais do que o que uma palavra transmite, que saber que uma palavra transmite, é se ela produz esse movimento, de que uma pessoa passe de uma posição a outra. Uhum. Se isso não tem fim, não é que para que serve isso? Bom, não tem um fim último. O sujeito tem que chegar numa posição última, não. Mas reexperimentar de quando em quando esse poder de ser deslocado pelo verbo, vamos dizer assim, de uma forma ampla, é muito potente, né? É de uma reabertura que diz não só da relação com a palavra, mas da relação com a vida, né? Com a satisfação, com o outro. Jogar com o movimento. Uhum. Bom, temos 2 minutos aí, mas temos mais uma perguntinha. Sim. A gente repete em análise. Na escrita é assim? Escrevemos sempre a mesma coisa? Em alguns casos, a repetição, eu acredito que a repetição se impõe aí. Mas, felizmente, em alguns casos, os acidentes podem atravessar a repetição, né? E é legal quando um escritor... Porque às vezes o escritor resiste, né, ao novo, mas às vezes o escritor ele quer escapar da sua repetição e não consegue. Mas nos bons encontros, vamos dizer, alguma coisa de desviante pode irromper na escrita e a gente tenta, como acho que a Adélia Prado diz, né, que é pegar o peixe, né, no salto dele, assim, esse momento, capturar o it, né, da Clarice, que é pegar esse momento de algo, de um novo início, né? É a paixão do escritor, né? Reencontrar novos inícios. Laerte, super obrigada. Adorei o papo, adorei a conversa. Vamos seguir pensando sobre isso. Também estou às voltas aí com algumas questões e te agradeço mais uma vez a sua generosidade e a parceria. Patrícia, muito obrigado. Fiquei muito contente. Agradeço todo mundo que participou, que acompanhou aí. Achei essas questões formidáveis. Certamente eu vou ficar aqui com elas reverberando um pouco. E aí, até um próximo encontro. Obrigada a todos e todas. Essa live ela fica salva aqui no IGVT. Depois a gente vai editar o vídeo e vai para o nosso canal no YouTube, o Mais Ainda, Psicanálise, Literatura e Política, e também no site da nossa parceira, que é a Rádio Cultura de Curitiba. Fica lá como webséries. Então, boa noite. Muito obrigada, Laerte. Boa noite. Um beijo, Tchau. Patrícia. Tchau, tchau. Outro.